Bom dia, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre a jornada das consciências. No livro de Josué, a narrativa de um principado. Essas consciências vêm junto a um líder. Esse líder é narrado como tendo sido observado e os carros tendo parado em pontos específicos de sua história. Essa história possivelmente se relaciona a arcos morais. Nesse caso, podemos observar o resultado do emaranhamento de jornadas e contabilidades cíclicas, o compartilhamento de resultados e análises de tempos em tempos. A jornada da evolução moral, as características da sociedade, é o que define essa observação. As consciências se olhando refletidas no tempo, o grau de pureza e de reconhecimento ou espelhamento que cada espécie de consciência encontra uma na outra. Isso caracteriza a incorruptibilidade dos corpos. Como narrado nas pinturas de Cold Beating, o segurar um tecido muito referido com o pisar de Maria na cabeça da serpente é o segurar a degeneração para não entrar em contato com o material sagrado. É assim que funciona o nosso dia a dia com as pessoas que deixamos entrar em nossas casas e nossas vidas. Como na pintura de Manet, Vênus e Marte, a qual representa a memória do corpo mais forte do amado em guerra. O velar pela dignidade do corpo de ideias doente gera a força dele em relação a uma guerra fria contra os movimentos externos. O bom zelar das mães pelos filhos gera uma energia positiva que afasta as más energias na figura das 7 Marias.
Esse compartilhar cíclico se refere a uma batalha no tempo, com intervalos compartilhados de acordo com o zênite da consciência. Os chamados historiadores têm as suas chaves características de engrandecimento da característica nacional ou identidade. É momento de perdoar movimentos anteriores, como de estabelecimento de linha cultural através do Império. A linhagem real da Europa chega ao Brasil com a missão de reavivar aquilo que foi a missão de Olinda. Ou Holanda, região do Brasil que é portadora de registros tradicionais da civilização neerlandesa. Os chamados germânicos miscigenados ao povo judeu. Essa linhagem tem por tradição arquitetura característica que pode ser observado no portal de escolas de locais como Betim, o chamado Laranjeiras, a escola dos coelhos imperiais, e também na colônia Santa Isabel, ironicamente guardiã daqueles com problemas de pele, a chamada hanseníase. O bom zelar pelo tecido vivo, tanto moral quanto cultural, cabe aos guardiões eleitos pela própria sociedade. Porém, o universo tem em seus registros históricos de civilizações e movimentos a realidade, as missões de acordo com pontos específicos. A referida missão de Dom Pedro na batalha contra a Argentina, a qual ele figurava como santo diante do exército, a figura eleita por Deus para ser guardiã e ancoradora dos gênios da moralidade nacional. Ora, Pedro II era casado com a Condessa de Bourbon, região germânica, produtora de barris, que guardam o bom preservar de bebidas destinadas a pessoas de alto envolvimento no jornal do curso da História da República, ou ainda do Império.
o chamado rei filósofo, estudante da Constituição, de legalistas tradicionais, a figura de seu pai, o antigo poder moderador, um exemplo internacional de governo que orientou até mesmo a Europa. Nesta linhagem de conhecimento, Pedro II foi contemporâneo de personalidades como o chamado Corvo Americano. Aquele que participava da união das 12 colônias, algumas inglesas, outras francesas e várias linhagens. A batalha a qual Holanda participou na figura do Brasil e culminou na união dos Estados Americanos, teve participação de Lafayette, integrante da Revolução Francesa, junto a Napoleão. Ele vem aos Estados Unidos disfarçado numa roupa feminina, liderando e ancorando ideais e mapas mentais. Ele consegue êxito junto a Nova York, na figura de George Washington, se tornando o Estado americano um país único. Porém, compartilhando essas linhagens, podemos observar como a jornada do Jônio, ou ainda do Dório, o navegante guardião das leis da Tábua de Esmeralda, a jornada de England, os Lamanitas na figura de Figo e os americanos na figura de Nova York. Esse é o compartilhar de mapas mentais que ancoram os gênios do Criador e resultam no trocar farpas com a realidade e o odre cheio de resultados. O Brasil foi grande parceiro de Londres na questão da compra de tecidos. Mas encontra na figura da Condessa de Bourbon e das duas Sicílias a verdadeira ancoradora do gênio nacional, a chamada Teresa Cristina. Ela que usufruía dos jantares dos nobres e participava envolvidamente dos debates de nível cultural, temporal, é quem ancorava ou alicerçava a figura do imperador, o rei filósofo. A característica nacional
como a do Palácio de Monroe, sede do Senado antes da destruição pelo governo militar, por talvez representar uma geometria de difícil ancoramento devido à mudança da moral, sede do mais alto poder, o da criação das leis. Foi onde foi apresentado na mostra do duocentenário da independência, na Filadélfia. Dom Pedro II demonstrava o quadro de uma pessoa de tez realista, junto a alimentos, demonstrando o ancoramento na realidade, ao passo que o país norte-americano demonstrava características de ostentação. Jaquim e Boaz, as colunas, o texto e a aplicação. O cumprir das profecias em escala característica ou ainda artesanal é o que tem acontecido, de forma que as consciências que usufruem de lagares estão transformando o material que deveria ser aplicado em sequência, tanto energética quanto de movimentos. O corpo da realidade precisa se movimentar enérgica e fisicamente de acordo com o movimento das infusões celestes. A transformação do império em república fatiou em leis o bom curso do cumprir da tradição nacional. Estamos com uma liderança política restrita devido a leis de difícil aceitação. A compreensão dos acontecimentos excessiva está resultando em cargas energéticas dispensadas ao léu, quando deveriam alimentar movimentos no corpo da sociedade. Um conflito entre a tradição mais concreta na figura dos lombardos e a oniricidade mais abstrata na figura de consciências muito ancoradas através de circuitos e tecnologias, é uma realidade diante de nossos olhos. Os circuitos de aparelhos de experiência da realidade e usufruir dos sentidos
estão alterando o nosso corpo de repetição diário na figura dos aparelhos eletrônicos. A linhagem jornalística, como é característica do país, na figura da briga de Silvio Santos e os marinhos no show business e Silvio Santos no jornalismo, é o que caracteriza a identidade nacional. O estar inebriado por recursos de alteração da consciência ou estar bem ancorado na realidade pela observação das notícias de fonte confiável e da tradição profética. A chamada Guerra Fria é uma realidade constante entre os protagonistas internacionais. O possuir vários artefatos bélicos não quer dizer que eles vão culminar numa explosão. O que precisa ocorrer é uma narrativa no corpo da realidade que explique um acontecimento marcante historicamente, de acordo com o compartilhamento do velar de protagonistas atemporais. Os lombardos, na figura dos ítalos ou dos galhos. O centauro, na figura da tradição judaica ou ainda semita. Os chamados celtas, na figura carioca, que conectam os destinos. A realidade é um jogo de movimentos de cordas e energias, além de lagares prêmio para aqueles que desempenharem o papel necessário. O chamado Éden é o guardar de recursos presentes das consciências que valorizam aqueles que guardam as suas tradições. Os americanos que participaram de inteligências nos anos 90 em nosso território, em missões de prevenção a acontecimentos marcantes a nível de ideologias políticas, foram premiados com descanso nível paradisíaco em nosso território, devido ao bom desempenhar em relação às consciências humanas. Nós precisamos desempenhar papel e não aguardar os movimentos externos, como aconteceu em Gizé ou ainda em Gaza. A compreensão do real decorrer dos fatos depende de expedições e compartilhamento de equipes que comprazem de ideais em comum. A incursão de força característica e o guardar de lagares de resultado compartilhado entre o grupo. Foi assim nas forças de resistência francesas.
as chamadas forças rebeldes, que desbarataram grupos militares fortemente preparados. O empreendimento humano em conjunto não tem limite na figura referida no livro sírio da criação. O ser humano é fina obra de Deus, num compartilhamento de arcos morais e resultados cadenciados, uma incursão de escoteirismo ou camping conjunto pode resultar na obtenção de resultados surpreendentes. Temos mais próximo do que podemos esperar um marco na jornada das consciências, registrado muitas vezes como território sagrado. Foi empreendido o movimento nos últimos tempos, a fim de reavivar a memória da tradição da região, dando o desenho profético referido na Bíblia a nível cósmico dos regentes estelares, os chamados principados. As consciências estão entre nós. O que é preciso é o despertar junto aos registros ancestrais da previsão da chegada de consciências e seus lagares de aproveitamento. O degustar solitário em câmaras isoladas resultará no chamado degeneração do tecido da existência. A pintura de Monet na figura de Vênus e Marte é o constante amor, mesmo que na figura da Guerra Fria, ao corpo mais forte do amado e da mais bela em características morais, esposa, noiva ou pretendente, observando as características do amado na figura do guardião, sendo ele o Estado Nacional ou mesmo a Arca do Senhor na figura das estrelas fixas, os chamados heróis que tiveram curso aqui na Terra e foram rumo ao cosmos representar as características da consciência criada por Deus na figura dessa caixa chamada Kairos. Essa é a mensagem, obrigado. Vênus e Marte, a qual representa a memória do corpo mais forte do amado em guerra. O velar pela dignidade do corpo de ideias doente era a força dele.